Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos, né, a mais um ciclo de lives especiais aqui nas redes sociais da Editora Ave Maria. O nosso convidado de hoje, olha só, que já está aqui dividindo a tela conosco, Padre José Carlos Pereira. Boa tarde, Padre. Tudo bem com o senhor? Um abraço aí para todo mundo. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que vão acompanhar conosco mais uma live nossa. Uma alegria grande poder estar aqui novamente. É isso aí, Padre. Padre José Carlos Pereira já esteve, né, já participou de uma live aqui nas redes sociais da Editora Ave Maria, lá em meados de maio, quando a gente falou sobre Nossa Senhora, sobre espiritualidade mariana. Padre José Carlos Pereira também é autor do livro Maria, a mulher mais humilde e poderosa do mundo. Foi uma live muito bacana, muito especial, né? Mas hoje, né, ele também é autor do livro Sacramentos, dúvidas que o povo tem. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? O padre vai tirar algumas dúvidas aí sobre sacramentos. Lógico que o conteúdo maior está aqui no livro, viu? Mas na live a gente vai tirar algumas dúvidas, tá bom? Então já faço o convite para que vocês compartilhem o link dessa live, né, com seus amigos no WhatsApp, no Facebook. Para você que nos acompanha no Facebook da Editora Ave Maria, compartilhe esse link na sua página pessoal. Cria aquelas salas de vídeo, né, de bate-papo, que aí os seus amigos vão poder acompanhar também, junto conosco aqui, tá bom? Copia o link, manda também pelo WhatsApp. Deixa eu ver se já tem mensagem aqui. Um abraço aqui, o pessoal que está se conectando. Um abraço, Fátima. Fátima, aniversariante aí, completou aniversário ontem, né? Deus abençoe. Então, compartilha esse link aí para todo mundo, para que mais pessoas possam participar conosco, tá bom? Então, vou fazer uma apresentação inicial aqui, viu, Padre? Como eu já adiantei aqui já na live, né? Que a gente vai falar sobre o livro Sacramentos, dúvidas que o povo tem, e é uma ferramenta, né, importante nas paróquias, né? Inclusive nas secretarias paroquiais, na catequese, na formação em geral, né? As pessoas sempre têm dúvidas, né? Então, estamos aqui com o Padre José Carlos Pereira para esclarecer. Olha, no decorrer da live também, eu vou colocar algumas perguntas que algumas pessoas de lugares distintos assim do país mandou para que o padre também possa responder. Você que também está nos assistindo, pode mandar sua pergunta aí sobre sacramentos, alguma dúvida que você tenha, tá? Que o padre vai, no decorrer da live, procurar responder. Padre, da última vez que a gente conversou, né? Eu perguntei para o senhor como tem sido aí o seu dia a dia numa quarentena. Acho que o senhor estava no interior de São Paulo, né? Onde o senhor está agora? Como passou esses dias? Como tem sido o seu dia a dia agora, né? Atualmente aí o seu dia? E mais uma vez, bem-vindo, viu? Muito obrigado aí por aceitar participar dessa live conosco. Obrigado, Diego. Então, daquele dia para cá, a gente continua ainda, né, em vista da quarentena. Eu estava, naquele momento, em viagem para resolver uns problemas aí pessoais, mas continuo naquele ritmo de preparação de textos e escrituras de textos. Inclusive, essa época é uma época muito propícia para isso, até porque reduziu-se muitas atividades. E atualmente eu estou agora em casa, né? Estou aqui em casa, na Arquidiocese de Cascavel, onde eu resido, e aqui eu estou trabalhando internamente. As nossas missas estão voltando aos poucos, né? Agora voltamos a celebrar novamente, mas as atividades pastorais ainda estão um tanto quanto suspensas, então aproveito esse tempo para a produção de textos, artigos para a revista Ave Maria, que eu tenho feito mensalmente, e também escrevendo aí alguns outros livros que estão sendo gestados. Isso aí. Ô, padre, e sobre esse livro aqui, Sacramentos, dúvidas que o povo tem, o senhor pode falar um pouquinho sobre a proposta dele, né? Qual o conteúdo dele? Claro, esse livro foi, assim, um livro que nasceu de uma necessidade que eu percebi que as pessoas tinham. Uma época eu tive uma página na internet, e naquela página eu respondia perguntas das pessoas, e eram muitas perguntas que chegavam, e a maioria das perguntas eram relativas a sacramentos. E eu percebi que as pessoas tinham muitas dúvidas em relação aos sacramentos, e as perguntas eram respondidas, eu respondia de uma forma muito bem elaborada, e eu percebi que faltava um material que pudesse responder essas dúvidas do cotidiano. São dúvidas comuns que as pessoas têm, que às vezes nós, padres, não imaginamos que as pessoas tenham essas dúvidas em relação ao sacramento. Até porque, como a gente está lidando com isso todo dia, estamos familiarizados, nós não imaginamos que o nosso povo leigo, a sua grande maioria,
tenham dúvidas básicas. Então, eu resolvi fazer um livro respondendo perguntas básicas. Então, essas perguntas que estão nesse livro não são perguntas inventadas, são perguntas que as pessoas fizeram e que eu as respondi. E aí eu a organizei todas por ordem de sacramento, começando aí pelo primeiro sacramento, que é o sacramento do batismo, até aquele que a gente considera o último sacramento, se assim podemos dizer, que é o sacramento da unção dos enfermos. Então eu fui fazendo essa lista, separando, eram muitas perguntas, aqui estão algumas das centenas, milhares de perguntas que foram feitas, e eu selecionei aquelas que são mais comuns e coloquei nesse livro. Então, como você mesmo disse, esse livro veio suprir uma lacuna na catequese, suprir uma lacuna no expediente paroquial, porque as nossas secretárias, elas se veem todos os dias bombardeadas de perguntas como essas que aparecem nesse livro aí, e muitas vezes nem sempre elas conseguem responder. Então este livro, ele passou a ser um subsídio que veio ajudar também no expediente paroquial. E por incrível que pareça, esse livro ajuda também muitos padres, porque todas as respostas dadas nele foram respostas com base no Código de Direito Canônico, no Catecismo da Igreja, nos documentos da Igreja no Brasil, e claro, tem perguntas, tem situações que variam de acordo com cada diocese. Aí, então, se numa diocese determinada coisa é permitida, em outra pode não ser, elas são assim relativas. Outras que não são relativas, que são normas para a igreja como um todo. Então, esse livro ele traz um pouco esse conjunto todo de respostas a perguntas sobre os sacramentos. Tá certo. Olha só, padre, eu já reforço o convite aí novamente, né, para quem está nos assistindo. Se tem alguma dúvida aí sobre sacramentos, que às vezes você não conseguiu tirar na sua paróquia, né? O seu catequista, ou o próprio catequista tem alguma dúvida, o padre também, pode mandar aqui na nossa live que o padre José Carlos Pereira vai para responder, tá bom? Mas algumas pessoas, padre, já mandaram para a gente, né, algumas perguntas. Eu vou, no decorrer da live, colocar na tela aqui algumas perguntas que vieram de pessoas, assim, de vários lugares do país, né? Eu vou começar com um questionamento de um rapaz que é daqui da região da metropolitana de São Paulo, né, a cidade de Carapicuíba. E aí eu vou passar aqui na tela para a gente assistir aqui a pergunta dele, tá bom? Só um minutinho. Oi, meu nome é Diógenes, sou da cidade de Carapicuíba, São Paulo. Gostaria de saber sobre a não obrigatoriedade do crisma para receber o sacramento do matrimônio. Queria saber, estou com essa dúvida aí. Muito obrigado. Olha só, uma pergunta bem pertinente, hein, padre? Isso mesmo. Então, Diógenes e outras pessoas também que têm dúvidas sobre essa pergunta. É importante saber que essa é uma das questões que é relativa, que varia de acordo com cada diocese. Há dioceses que têm como exigência que, para casar, deve-se ter o sacramento do crisma. Há dioceses que apenas recomendam, mas que não é uma exigência. E há outras que nem perguntam se tem ou não tem, não faz nenhuma exigência com relação a isso. Então, as pessoas devem procurar saber, na sua diocese, quando ela vai à paróquia, se naquela diocese é uma exigência para receber o sacramento do matrimônio ou o sacramento do crisma. Mas uma coisa que eu queria deixar aí bastante enfatizada é que, independentemente de ser uma exigência ou não da diocese, vale lembrar que esse é um sacramento, e é um sacramento da iniciação cristã. E ele, para você completar a sua iniciação cristã, você precisa ter o sacramento da crisma ou confirmação. Porque o sacramento da crisma, ele é a confirmação do batismo. Porque quando nós batizamos, somos batizados, geralmente nós somos pequenos, crianças, não temos noção do que é o sacramento do batismo. Então, por isso, nós temos padrinhos que são preparados, mas depois, quando temos a maturidade cristã, aí então nós completamos esses sacramentos da iniciação cristã com o sacramento do crisma,
confirmando que nós queremos continuar sendo católico. Então, há pessoas que procuram o sacramento do crisma apenas porque, na sua diocese, é uma exigência para casar na igreja. E isso não deveria acontecer. Deveria ser uma consciência de que eu quero continuar sendo católico, eu quero confirmar meu batismo, eu quero ter completo esses sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, a Eucaristia e a crisma. Espero que eu tenha elucidado aí a sua pergunta, Diógenes, e a dúvida também de outras pessoas sobre essa questão que você apresentou. Maravilha, obrigado, viu, padre? Ó, um abraço aqui para Patrícia, lá da Paróquia Cristo Rei, no Tatuapé, São Paulo, capital. A Karina também mandou um abraço para o senhor, padre. Karina Cria, ela é lá do... Ela não fala qual a cidade, mas está mandando um abração aí para o senhor. Olha, o senhor começou a tocar num assunto que eu, particularmente, também acho muito interessante, se eu puder refletir um pouquinho mais, sobre essa... não sei se eu vou expressar bem, mas uma liberdade, né, que a igreja também dá para o sacerdote, né, para determinadas questões, né? A maioria delas está lá no direito canônico, no catecismo, mas tem, dependendo da diocese, né, o bispo deixa a cargo do padre, né, para determinadas situações, é mais ou menos isso. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre desse livre-arbítrio, vamos dizer assim, que tem em determinadas situações aí na nossa igreja? Não sei se você poderia especificar quais situações, né? Porque geralmente as dioceses elas seguem as normas da igreja de um modo geral. Excepcionalmente, no caso do sacramento da crisma, é que há essa variante aí. Mas geralmente as dioceses seguem as normas. Tem algumas coisas que são próprias de cada diocese, porque a diocese ela é uma igreja particular, até o próprio nome diz, ela tem algumas autonomias com relação a procedimentos. Por isso que tem algumas coisas que variam de diocese para diocese em termos de orientação. Às vezes a pessoa vem de uma diocese e lá tinha uma orientação específica, um diretório dos sacramentos, e ela chega numa outra diocese, tem algumas diferenças no diretório dos sacramentos. Isso é bastante importante de ficar claro, inclusive, como eu sou de uma congregação religiosa e a gente muda constantemente, sempre que eu chego a uma nova diocese, eu sempre procuro saber quais são as orientações daquela diocese, porque geralmente tem coisas que não coincidem com a diocese que eu estava, porque são normas diferentes. E quando se trata aí dos sacramentos, os diretórios de sacramentos, ele tem sim algumas variações de acordo com determinada diocese, com cada diocese. Algumas coisas são comuns, que é, como eu disse, que encontra lá no catecismo da igreja, e outras coisas são variantes. Por exemplo, tempo de preparação varia muito de diocese para diocese. Há quanto tempo é a catequese de primeira Eucaristia? Quanto tempo é a catequese de crisma? A catequese de adultos, como que ela acontece? Isso varia muito de cada diocese. Então, temos que olhar no diretório de cada diocese, quais são as suas orientações em relação aos sacramentos. Como eu disse, as dioceses têm os diretórios dos sacramentos, e aí essas coisas variam bastante, com relação a tempo, com relação até a conteúdo também. Tem conteúdos de catequese, de sacramentos, que são básicos, e outros que variam muito de diocese para diocese, e acaba até variando também de acordo com algumas paróquias que não conseguem passar aquilo que o diretório pede. Então, a gente encontra, sim, essas variações, não é padronizado aí no Brasil inteiro, essas questões e outras também. Tá certo, padre. Olha, só reforçando, nós estamos aqui ao vivo no Facebook, no YouTube da Editora Ave Maria, com a live especial com o padre José Carlos Pereira, autor do livro Sacramentos, Dúvidas que o Povo Tem. Então, se você que está aqui nos assistindo, tiver alguma dúvida, manda aqui para a gente, tá bom? Que o padre vai, no decorrer da live, procurar responder. Padre, tem uma pergunta aqui que eu recebi, que ela é lá de Franca, a Renata Comparini, da Rádio Vida Nova FM de Franca. Ela tem uma pergunta aqui, ó.
Quem pode receber o sacramento da unção dos enfermos neste tempo de Covid? Então, o sacramento da unção dos enfermos, como o próprio nome diz, é para pessoas que estão enfermas ou para pessoas que vão ser submetidas a uma cirurgia, por exemplo. Antigamente se chamava extrema unção. Esse nome ainda existe, e isso acabou criando nas pessoas até um certo medo do sacramento da unção dos enfermos, achando que se a pessoa recebesse esse sacramento, era como se ela recebesse um passaporte para a morte, que ela iria morrer de fato. Claro, morrer todo mundo vai um dia, mas não significa que a pessoa que recebeu o sacramento da unção dos enfermos, ela vai morrer por causa do sacramento que ela recebeu. Claro que não. O sacramento da unção dos enfermos, ele é uma preparação, seja para a morte, seja para a superação daquela enfermidade, e qualquer pessoa enferma pode receber. É claro que nós, como qualquer outro sacramento, a gente não pode banalizar e oferecer para qualquer um, né? Como é a Eucaristia, você não oferece a granel, ele tem as suas normas. O importante é que a pessoa tenha o desejo de recebê-la, que ela esteja passando por um momento de debilidade que ela queira superar, que ela esteja passando por um momento de enfermidade, e aí então ela pode receber, sim, o sacramento da unção dos enfermos. Ela não precisa estar lá acamada num hospital, num leito de morte, como uma pessoa moribunda, às vésperas da morte, mas basta que ela tenha alguma fragilidade e ela pode receber. A unção dos enfermos é a força do próprio Cristo vindo ao nosso encontro nesse momento de debilidade. Inclusive, as pessoas que não têm mais consciência, que não podem mais receber o sacramento da Eucaristia, a elas podem ser dada o sacramento da unção dos enfermos, em substituição ao sacramento da Eucaristia. Mas o sacramento da unção dos enfermos é só o sacerdote, o ministro consagrado, que pode ministrar, diferente do sacramento da Eucaristia, que um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística pode levar para o enfermo. A unção não. A unção quem leva, quem ministra, é apenas o sacerdote, o bispo, nem o diácono pode ministrar a unção dos enfermos. Maravilha. Olha só, padre, a Karina respondeu aqui, ela está falando, ela é de Osasco, uma evangélica protestante, e é a segunda vez que ela participa aqui com a editora Ave Maria. Acho que eu me recordo da Karina da última vez que a gente esteve com o senhor, viu, padre? Agora, aproveitando até que a Karina é de uma outra denominação cristã, né? E também aproveitando uma pergunta que eu acabei de receber aqui, padre, eu queria ver se o senhor pode responder, o Laírton. Isso, tem a ver com matrimônio. E aí a próxima pergunta que eu vou colocar no vídeo tem a ver também com essa questão do diálogo ecumênico, né, com as outras denominações. Mas vamos responder aqui o Laírton, padre, por favor. Ele aí fala aqui que ele é catequista de Crisma na cidade de Juazeiro do Norte, lá no Ceará. E gostaria de tirar uma dúvida. Pessoas que vivem em segunda união ou amaziadas podem receber o sacramento da Crisma? Então, Ailton, um abraço para você. Estive aí já, acho que umas 3 ou 4 vezes na Diocese de Juazeiro do Norte, dando formação aí, tanto para o clero quanto para os leigos, e eu percebi nas ocasiões que aí estive, que é um pessoal, assim, bastante entusiasmado com a igreja, que tem um trabalho pastoral belíssimo. Que bom, obrigado pela sua participação. Então, Ailton, o sacramento do Crisma, ele pode ser conferido a pessoas que vivem ou uma segunda união, ou, como você mesmo diz, pessoas amaziadas. Sabe por quê? Porque o sacramento do Crisma, como eu disse, é sacramento que confirma o batismo. Então, pode sim. O que não pode, se a pessoa está nessa condição, é no dia dela receber o sacramento do Crisma, aí ela não poderia receber a comunhão. Porque, geralmente, quando a pessoa recebe o Crisma, depois ela entra na fila da comunhão, ela recebe a comunhão. Mas, se a pessoa está nessa condição,
e que ela está impossibilitada, dependendo do caso também, essa é uma questão assim bastante discutível, dependendo do caso, ela não vai poder receber a comunhão. Mas o sacramento do crisma, ela pode sim receber, independentemente da sua condição, basta ela querer confirmar sua fé católica. Tá certo. Ô, padre, o pessoal está acompanhando também, ó, tem uma dica bem importante, tá? Só para um recado legal, vocês podem compartilhar essa informação, que o livro aqui, Sacramentos, Dúvidas que o Povo Tem, não só esse livro, mas o Maria, a Mulher Mais Humilde e Poderosa do Mundo, também está com descontaço no site da Editora Ave Maria, tá aí passando já no GC aí, nos caracteres para vocês. Então, no site da Ave Maria, usando o cupom Sacramentos20, você ganha 20% aí nos livros que o padre escreveu. Como eu estava falando, padre, tem a ver com matrimônio, a próxima pergunta, o próximo vídeo que eu vou colocar, e também tem essa questão do diálogo ecumênico, né, dos cônjuges ser de uma outra, de não ser católico, por exemplo. E aí tem uma pergunta aqui que veio daqui de São Paulo, deixa eu só colocar aqui na tela, só um minutinho. Na verdade, ela tem duas perguntas, viu? Então, vamos colocar aqui a primeira, que acho que ela vai colocar as duas juntas, só um minutinho, padre. Agora. Boa tarde, padre, boa tarde, Diego. Meu nome é Maria, sou da cidade de São Paulo e eu tenho duas dúvidas. Com relação ao sacramento do matrimônio, se um dos cônjuges não for católico, o sacramento ele é válido? E com relação ao batismo, se infelizmente uma mãe chega a perder o bebê no ventre, essa criança ainda pode ser batizada? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Certo. Então, Maria, são duas perguntas distintas. Vamos lá pela primeira pergunta, que você perguntou aí da questão se o sacramento do matrimônio é válido para pessoas que casam, cujo cônjuge é de uma outra denominação religiosa. A igreja tem duas modalidades muito parecidas com relação a situações como essa. Então, não há impedimento de casar na igreja se um dos cônjuges for de uma outra denominação religiosa. Para isso, a igreja tem um processo chamado de disparidade de culto ou religião mista. O sacramento passa a ser válido para aquela pessoa que professa a fé católica. Mas a outra pessoa que professa uma outra religião, ela precisa concordar em casar na igreja, ela precisa assinar um termo que ela não coloca impedimento e que ela favorece a educação católica dos filhos ou educar os filhos na fé católica. Então, é com essa condição que a igreja permite, autoriza que uma pessoa católica possa ter um cônjuge que seja de uma outra denominação religiosa, a partir dessa condição, que a outra parte que não é católica assuma educar os filhos na fé católica. Assim, resumindo um pouco, mas existem outras questões um pouquinho mais complexas, mas só para responder diretamente aí a sua pergunta, não há impedimento, pode ser, e o sacramento é válido para pessoa, claro que é católica. A outra pessoa que não é católica, geralmente ela não acredita no sacramento. Então, o sacramento para ela não vale. Mas a parte católica está ok que a igreja, ela pode comungar, ela deve frequentar a igreja católica, então é essa a condição. A outra pergunta que você fez é sobre... Diego, você lembra a memória aí? Isso, ela perguntou se um bebê, né, que morre no ventre da mãe, né, ele né, pode ser batizado, né? Ah, certo. Não, batismo é para pessoa viva. Então, se a mulher, por exemplo, teve um aborto, aí no caso, seja um aborto espontâneo, obviamente, a criança morreu no ventre, não tem como batizar. Quando a criança já vem ao mundo, entre aspas, vou colocar esse vir ao mundo, já sem vida, ela não precisa ser batizada, porque o batismo é um sacramento para pessoas vivas.
Acho que isso deve ficar bem claro. Então, se ocorre um caso como esse, não tem que procurar batismo, nem procurar unção, porque sacramentos, todos eles, inclusive a unção dos enfermos, é para pessoas vivas. Tá certo. Ô, padre, o senhor estava falando sobre a questão do matrimônio, né, entre pessoas de denominações diferentes, isso não importa qual seja, né? A pessoa pode se casar, uma católica se casar com um judeu ou com um muçulmano, o procedimento é o mesmo. É o mesmo, desde que a outra parte assuma esse compromisso. Não há impedimento de não impedir aquela pessoa que é católica de professar a fé católica e de assumir e educar os filhos na fé católica. Porque a religião não é uma imposição, né? Ela tem que ser respeitada. A igreja respeita a pessoa que tem uma outra denominação religiosa. Aqui no livro, eu li que tem uma pergunta também, mais ou menos nesse sentido, que acho que a pessoa fala de que não é na verdade não é uma religião, é uma filosofia, né, de vida que o senhor menciona. O senhor diferencia bem essas questões, né? Às vezes eu tenho dúvida, não, uma religião tal, na verdade nem é uma religião, é uma filosofia, né? Isso, tem, na verdade... Tem uma pergunta aqui da Luz. Tá, pode fazer. Pode falar, padre, perdão. Não, na questão da filosofia... Na questão da filosofia de vida, há pessoas que confundem muito, né? Porque tem religiões e tem procedimentos que são, eu vou colocar entre aspas também, filosofia de vida, como é o caso do espiritismo, por exemplo, de linha kardecista. Não é considerado uma religião, é uma filosofia de vida, mas é uma filosofia de vida incompatível com a doutrina católica. Penso que é importante que as pessoas tenham isso claro. Embora não seja considerado uma religião, o espiritismo, ele é incompatível com a doutrina católica, então por isso tem certas reservas. O mesmo com a maçonaria. A maçonaria não é uma religião, é uma sociedade, mas ela é incompatível com a doutrina católica. Então tem algumas coisas que não são religião, que são filosofias de vida, procedimentos, mas que são incompatíveis com a doutrina católica, porque aborda questões que vão contra aquilo que a Igreja Católica acredita, prega e vive. Padre, tem uma pergunta aqui da Luz, o senhor já meio que respondeu, né? Mas, quando a criança não nasce bem, pode ser batizada por quem? Isso, se a criança corre risco de morte, ela deve ser batizada, ela pode ser batizada, e pode ser batizada por qualquer pessoa. O próprio pai, a própria mãe, uma outra pessoa, pode chegar lá na criança e dizer para ela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula essencial e básica do batismo. Se a criança vier a falecer, ela já foi batizada. Caso, esse é o batismo sob condição. Se ela sobreviver, ela pode depois ser batizada dentro do ritual próprio do sacramento do batismo. Então, se a criança está correndo risco de vida, acabou de nascer, não tem tempo de ter todo o processo de preparação para o batismo como qualquer outra criança, ela pode ser batizada por qualquer pessoa, não precisa ser o padre. Às vezes as pessoas chamam o padre lá no hospital para fazer esse batismo, quando na verdade ela própria pode fazer esse batismo. Não há problema algum em ministrar o batismo sob condição nessas circunstâncias. Se a criança sobreviver, depois ela faz o processo normal e aí então ela é batizada. Se ela não sobreviver, ela foi batizada, o batismo é válido. Então esse tipo de batismo é válido só se a criança vier a falecer. Se ela não falecer, esse batismo não tem validade. Tá certo, obrigado. Pessoal, olha só, se vocês tiverem mais perguntas aqui para o padre, podem mandando no Facebook, no YouTube também, tá bom? Tem um pessoal aqui mandando pelo Facebook, mas você que está no YouTube também, pode mandar sua pergunta também, tá? Ô, padre, falando também dessa questão do sacramento do batismo e do matrimônio, e fazendo uma relação também com o nosso direito civil e direito canônico, eu vi aqui uma pergunta de um livro que acho que uma mulher fez, que ela separou do esposo e trocou, né, o nome do filho, né? Acho que é uma coisa do filho, e ela queria também trocar o nome no batismo. Pode? Ela consegue nos cartórios, né, no nosso direito civil, trocar o nome, mas no batismo ela consegue também?
Então, Diego, essa é uma pergunta que, vez por outra, a gente se esbarra com ela aí no dia a dia da nossa paróquia, nossas secretárias nos expedientes paroquiais também, pessoas que procuram a igreja querendo tirar o nome da criança do livro de batismo. Isso não pode. Aquilo é um fato histórico que aconteceu na vida da criança. Ela pode até, se ela trocou o nome, por exemplo, no civil, ele vai ser averbado na margem do livro de batismo que aquela criança trocou o nome, aquela pessoa teve o nome trocado no civil, mas ele não fica rasurado no livro, dizendo, agora não existe mais. Ele vai ficar com o nome no livro, apenas será averbado na margem do livro que aquela pessoa teve o nome alterado no civil. Então, por exemplo, se alguém que está assistindo aí foi batizado uma época e depois teve uma alteração no nome, no civil, ela pode procurar a igreja onde ela foi batizada e pedir para anotar no livro, averbar no livro o seu novo nome, mas tirar do livro de batismo não pode, ou então anular o batismo. É outra coisa também que algumas pessoas procuram saber se ela pode anular o batismo. Mudei de igreja, eu não quero mais ser católico e eu queria anular o batismo. Ou então, hoje eu sou ateu, ateia, não pratico mais nenhuma religião, não quero ver meu nome mais no livro de batismo. Isso pode? Não. Isso não pode. Uma vez averbado no livro, é para sempre, não há alteração. Então, por isso que é um sacramento sério, que deve ter preparação, e as pessoas que procuram isso, ela não têm noção de como que é o procedimento dos sacramentos na igreja. O padre, vamos para mais uma pergunta aqui. Ela vem lá de Alagoas agora, lá de Palmeira dos Índios, a Lívia. É uma jovem que tem uma pergunta bem interessante também para os jovens que nos acompanham aqui. Olá, meu nome é Lívia, eu sou de Palmeira dos Índios, Alagoas, e eu gostaria de saber um pouco mais sobre como a igreja classifica os pecados. Boa. Certo. Então, Lívia, essa é uma preocupação, e nos últimos anos tem sido uma preocupação assim, bastante grande dos jovens, né? Os jovens têm voltado muito para a igreja, preocupados com os pecados e buscando reparar os seus pecados a partir do sacramento da confissão ou reconciliação. Bom, a igreja classifica, de um modo geral, os pecados entre duas categorias: pecados veniais e pecados mortais. Pecados veniais são pecados do cotidiano, aqueles pecados menos graves que acontece, que a maioria de nós acaba praticando e que ele é passível até de perdão, dependendo do pecado venial, até mesmo de uma revisão de vida antes no ato penitencial da missa, e outros também, claro, obviamente pela confissão, e depois os pecados mortais, que são os pecados gravíssimos. Porém, aqui entra numa outra pergunta que eu só quero emendar com essa, que as pessoas fazem. Existem pecados que não têm perdão? Quando se fala um pecado mortal, o pecado mortal não tem perdão. Todo pecado tem perdão, desde que haja um profundo arrependimento do penitente, um firme propósito de não pecar mais, e isso é muito claro nos evangelhos, isso é muito claro com Jesus, havendo o arrependimento, a confissão e o propósito de não pecar mais, todo pecado é perdoado, por mais grave que ele seja, mas tem que ter o arrependimento profundo e o desejo de conversão, de mudança, de não repetir mais o pecado. Mas eles são, de um modo geral, classificados em pecados veniais e pecados mortais. Ô padre, sobre o sacramento da ordem, tem uma pergunta que eu achei interessante também aqui, que o senhor pode falar um pouquinho mais. Uma pessoa, um homem que é casado, né? Foi casado, se separou, existe algum tempo para ele poder se ordenar padre, né? Enfim, tem toda a preparação, mas existe alguma objeção quanto a isso, quando ele se separa ou não? Sim, existe objeção. Homens separados não podem ser padres,
porque ele rompeu com o sacramento do matrimônio. Homens casados que podem ser padres são homens que ficaram viúvos, somente nessa condição. A viuvez é que dá a condição para uma pessoa assumir o sacramento da ordem. Por separação, não. Se a pessoa rompeu o sacramento do matrimônio, não importa a causa, ela não pode ser padre. Aliás, ela está, de certa forma, também rompeu com outros sacramentos, como a Eucaristia e etc. Então, para um homem casado pode ser padre, desde que ele seja viúvo. Tá certo, respondido. Padre, a Denise Souza, ela pergunta, quando a igreja admite a separação física dos esposos? Quando admite a separação física, na verdade não é a igreja que admite, né? É a própria pessoa que vai dizer se ela está separada ou não. A igreja não vai legislar na vida íntima das pessoas. Quem vai dizer se ela está separada ou não é a própria pessoa. Então, nesse caso, não é a igreja que vai dizer, olha, você está separado ou não, mas a própria pessoa que tem que dizer, olha, nesse ponto nós rompemos com o sacramento. Porque a igreja não vai poder saber como é que vive a intimidade de um casal. Porque às vezes tem muitos casais que vivem como irmãos, não vivem como casais, mas estão ali juntos com o sacramento do matrimônio. Então, quem vai dizer se houve o rompimento do sacramento é o próprio casal. Tá certo. Tem perguntas aqui também, padre, que ligadas também ao sacramento da confissão, né, penitência. Por exemplo, eu vou me confessar com um padre e ele não tá com os paramentos, tudo. Pode, né? Pode se confessar ou não? Tem objeção também? Exato. Essa é uma pergunta que às vezes as pessoas imaginam, olha, se o padre não estiver de batina, o sacramento não vale. Não é a batina do padre que valida o sacramento. O sacramento, o padre é padre com ou sem batina. Por exemplo, eu estou aqui sem vestes eclesiásticas e eu não deixo de ser padre. Não é a minha veste que vai dizer que eu sou padre, mas o sacramento que eu recebi e a maneira como eu vivo esse sacramento. Então, para confissão, recomenda-se que se tenha pelo menos a estola. A estola é a peça que não pode faltar para ouvir confissão. Há padres que se paramentam todo, coloca até casula para ouvir confissão, é desnecessário. Você pode usar a túnica, usar a estola, mas a igreja recomenda que pelo menos a estola seja utilizada para ouvir confissão. Em casos que não há possibilidade de ter nem a estola, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente na estrada, encontrou com um padre e ela está ali à beira da morte, ela quer uma confissão, o padre não está com paramento, ele pode ouvir a confissão daquela pessoa sem paramento algum, porque ele continua sendo padre, ele continua sendo sacerdote, e ele está apto a ouvir, a ministrar o sacramento, independente da sua vestimenta. Tá certo. Olha só, pessoal, a gente está ao vivo aqui com o padre José Carlos Pereira, autor do livro Sacramentos, dúvidas que o povo tem. Então, se você tem alguma dúvida sobre sacramentos, tá bom? Manda aqui para a gente, que o padre vai procurar responder aqui para vocês. Ele está respondendo algumas dúvidas, mas, esse livro aqui está recheado de perguntas e respostas aqui, para que você possa sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Na sua paróquia. E, padre, olha, tem uma pergunta aqui. Antes eu vou reforçar aqui, o que está passando aqui na tela para vocês, que esse livro aqui, no site da Ave Maria, está com 20% de desconto, tá bom? Então, vocês acessaram lá, www.avemaria.com.br e digitar o cupom Sacramentos20, você ganha 20% de desconto, não só nesse livro, mas todos os livros que o padre tem escrito aqui pela Ave Maria. A Lourdes, ela tem uma pergunta aqui que é clássica, viu, padre? Olha só, vou colocar na tela. A pessoa separada pode comungar? É clássica essa, né? Essa Douglas, realmente, Diego, essa é uma pergunta que muita gente faz, e aqui ela é uma pergunta assim, também bastante discutível hoje. Até um passado bem recente, antes do Papa Francisco promulgar a exortação apostólica Amoris Laetitia, não se podia uma pessoa separada
comungar. Vale lembrar que pessoas separadas, que não vivem nenhuma união marital, ela pode comungar. O que a igreja coloca como restrição é para pessoas que separaram e contraíram uma nova união sem o sacramento do matrimônio. Então, essas pessoas são orientadas a não comungar, ou melhor, a se abster da comunhão eucarística. Ela comunga só pela palavra. Agora, se ela é separada, mas não vive com ninguém, não vive com outro homem, não vive com uma outra mulher, essa pessoa pode, de fato, receber a comunhão. Agora, um outro fato que eu queria elucidar aqui é que, com a exortação apostólica Amoris Laetitia, o Papa Francisco agora reviu vários aspectos dessa recomendação da Igreja Clássica, que certos casos a pessoa pode comungar. Isso aí varia, aí também é algo que vai variar muito de diocese para diocese, de acordo com a orientação. O pároco, conhecendo o casal, sabendo que aquele casal tem uma união já há bastante tempo, constituiu uma família com essa nova união, com essa segunda união, e tem uma vida atuante na igreja, tem uma vida de integridade, essa pessoa ou esse casal pode comungar segundo agora as novas normas da igreja, conforme a Amoris Laetitia do Papa Francisco. Então, vai depender de cada caso. Quem vai dizer isso é o pároco da sua paróquia. Ele acompanhando você, conhecendo a sua vida de atuação na igreja, conhecendo a sua realidade, ele pode dizer para você se você tem condição ou não de receber a comunhão. Agora, Diego, eu queria também trazer um outro aspecto aí que gera muita confusão com relação à comunhão de pessoas que estão vivendo nova união, segunda união, é que às vezes as pessoas, elas procuram o padre e diz: olha, o padre fulano de tal me autorizou a comungar. Aqui eu queria deixar muito claro que nenhum padre nessas condições tem autoridade para autorizar ou não alguém a comungar, porque essa não foi uma norma que ele colocou. Eu legislo em normas, em leis que eu tenho na minha paróquia, que eu coloquei. Agora, uma norma que é da igreja, eu não posso legislar. Então, não é o padre que vai poder autorizar naqueles casos clássicos, só agora nesses casos que variam aí conforme a orientação desse novo documento da igreja. Mas, aleatoriamente, um padre não pode autorizar, porque essa é uma norma da igreja. Agora, nesses casos específicos que eu disse, em que ele conhece o casal tem vida atuante na igreja, o casal é um casal que tem uma vida íntegra, embora seja uma segunda união, ele pode, sim, nesse caso, liberar a pessoa para a comunhão eucarística. Tá certo. Ô, padre, tem uma pergunta aqui que eu achei bem pertinente também, que vai em encontro com aquilo que o senhor está falando também do direito canônico, também em relação ao direito civil. Aqui a pessoa pergunta: tem a guarda de uma criança, a mãe está viva, posso batizá-la sem o consentimento dela? Se você tem a guarda da criança oficialmente, você pode batizá-la. Se você não tem nenhum documento que você é responsável pela criança, você não pode, tem que ter autorização da mãe, autorização por escrito da mãe da criança ou do pai da criança, de um dos dois. Agora, se você tem a guarda da criança, pode sim batizar, não tem problema, porque você é responsável por essa criança. Então, você pode batizá-la sem consultar, sem pedir autorização para a mãe da criança ou para o pai da criança legítimo. Ô, padre, a gente está quase aqui no final da nossa live, né? Já deu mais de 40 minutos, nem parece, hein? Caramba! É verdade. O senhor pode destacar aqui do livro uma dúvida, assim, que também o senhor acha que seja clássica, assim, que as pessoas têm, para a gente sanar aqui na live? Lembrando, ó, que as dúvidas estão todas aqui no livro do padre, viu? Aqui na live só está falando de algumas, só para deixar um gostinho de quero mais. Você pode comentar sobre uma?
Posso sim. Uma das que aparecia muito na época que eu tinha a página com perguntas e que continua aparecendo muitas vezes é se a pessoa pode trocar de padrinhos. Isso é uma dúvida que muita gente tem, porque desconhece a profundidade do sacramento. Padrinhos não se trocam, você pode trocar antes de acontecer o sacramento. Depois que teve o sacramento, você não pode mais trocar de padrinhos. Tem pessoas que pensam que apadrinhar uma criança é como você comprar um produto no supermercado, que perdeu a validade ou que ele está vencido, você vai lá e troca. Ou você não gostou. Agora, sacramento não é assim, sacramento não é produto, essa visão mercantilista do sacramento tem que ser abolida. Ou seja, por isso que a igreja tem a preparação de pais e padrinhos, justamente para que os pais escolham padrinhos que sejam conforme as normas da igreja, para não se arrepender depois, e porque não tem como trocar, não. Se não deu certo o padrinho de batismo, quando chegar a ocasião da crisma, escolhe-se um outro padrinho para confirmar o adolescente. Agora, se deu certo o padrinho de batismo, então a igreja recomenda que o mesmo padrinho de batismo seja também o padrinho da crisma, porque ele vai confirmar aquela criança, e isso é muito bonito quando acontece. Agora, trocar de padrinhos não pode. E muita gente pergunta se pode trocar. Porque o padrinho do meu filho, da minha filha, a madrinha, se separaram, brigaram comigo, ou mudaram de religião, ou negligenciaram, ou ignoram a criança. Olha, azar teu, você que não escolheu direito. Escolha direito para você não ter esse problema depois. Por isso, pense muito bem antes de escolher o padrinho que você vai dar para o seu filho, para a sua filha, para que depois você não se arrependa, porque trocar não pode. Tá certo. Padre, tem duas perguntas aqui que eu acho interessante, que a gente dá para o senhor responder ainda. Isso aqui a Denise mandou aqui. Qual que é a sua opinião, né, de um padre que distribui partículas não consagradas para crianças ao término das missas? Então, a Denise, na verdade, essa é uma situação bem complicada para nós padres, porque é algo que acontece constantemente. Termina a missa, o pai ou a mãe ou alguém responsável pela criança leva a criança até a sacristia e pede para dar uma hóstia sem consagrar. Essa prática não é recomendada. É claro que, se a criança está ali pedindo, você não vai dizer para ela que não. Então, o mais importante é você dar. Mas o pai, a mãe ou a pessoa que pediu deveria ter a responsabilidade de dar uma catequese para aquela criança, dizendo que aquilo não é conveniente, porque ela pode confundir depois, quando ela tiver idade de receber a Eucaristia, ela vai achar que aquela hóstia, aquele pãozinho que ela recebeu, é a mesma coisa. Então, isso empobrece a Eucaristia. Não é recomendado, mas também você negar, a criança está pedindo ali, ela foi lá na sacristia já, então, para evitar maiores problemas, se dá. Mas o melhor mesmo, nesse caso, é os pais orientar as crianças que ela aguarde o tempo de catequese, talvez seja até um incentivo para aquela criança ela poder ter aquela expectativa de querer um dia fazer a catequese, para receber a Eucaristia, porque quebra o encanto da criança. Então é bom não fazer isso. Se você é pai, se você é mãe e está acostumado a levar o seu filho para a sacristia no final da missa para pedir um pãozinho, pedir uma hóstia sem consagrar, repense a sua postura, essa não é a mais indicada. Só que na hora que estiver lá, o padre ou o ministro, é importante que dê, porque a criança pode até adoecer achando que aquilo é algo que ela gostaria, uma comida, alguma coisa, então é complicado essa situação. O bom mesmo é orientar aquela criança, fazer uma catequese para ela receber somente quando ela tiver idade de receber, de fato, a Eucaristia, e não apenas uma hóstia sem consagrar. Padre, uma última pergunta aqui, antes, né, das suas considerações finais, meus recadinhos finais também. A Maria Cida Monteiro, ela pergunta, gostaria de fazer uma pergunta, uma pessoa que se casou com outra do mesmo sexo no civil, pode comungar?
Olha, essa é uma questão muito polêmica e muito delicada. Primeiro, a igreja não reconhece o sacramento para pessoas do mesmo sexo, o sacramento do matrimônio, que isso fique muito claro. Não existe sacramento do matrimônio para pessoas do mesmo sexo, união. Existe a união civil, para que as pessoas tenham direitos sobre bens, patrimônios, etc. Agora, com relação à comunhão, aí é a consciência daquela pessoa. O padre ou o ministro extraordinário, ele não pode negar a Eucaristia para ninguém que procura a Eucaristia. Então, se uma pessoa, ela vive com uma pessoa do mesmo sexo e ela procura a comunhão, ela pode receber a comunhão, sim, sem nenhum problema, porque nós não podemos negar a Eucaristia. Eu sempre digo isso nos vídeos que eu faço para messes. Nós não podemos negar a Eucaristia para ninguém. Até uma pessoa que chega na fila de comunhão, alcoolizada, e ela quer comungar, ela pode comungar. Agora, negar a Eucaristia porque a pessoa vive uma união com uma outra pessoa do mesmo sexo, isso não pode. Isso, além de ser discriminação, de ser crime, isso é pecado você discriminar a pessoa nesse sentido. Ela pode sim receber a Eucaristia sem nenhum problema, porque isso é parte da vida íntima dela, da escolha que ela fez. A igreja não reconhece isso. Diferente de um casal que a igreja reconhece o sacramento. Acho que isso é importante que fique claro. Por que a igreja coloca normas para casais, homem, mulher, o sacramento do matrimônio? Porque isso é reconhecido pela igreja. Enquanto que união de pessoas do mesmo sexo, a igreja não reconhece. Então, a pessoa entrou na fila de comunhão, ela pode comungar, não há problema nenhum. Maravilha. Obrigado aí pelos esclarecimentos, padre. Eu tenho um recadinho aqui, padre, para quem está acompanhando a gente pelo canal no YouTube da Editora Ave Maria. Tem um público bacana lá participando, só que não está conseguindo colocar os comentários, tá bom? Então, eu convido a vocês aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, se tem alguma dúvida agora para o padre, pode mandar, que eu encaminho para ele, ele responde, e a gente responde para você lá no direct, certo, padre? Pode ser assim? Pode ser, sem problema. Maravilha, então. Padre, eu vou dar uns recadinhos rapidinho, antes das suas considerações finais, tá bom? Primeiro, tá bom. Como que as pessoas podem adquirir, né, o livro do Senhor, Sacramentos, dúvidas que o povo tem, no site da Editora Ave Maria, né? Aí, olha só, bacana. www.avemaria.com.br. Lembrando que no site tem uma promoção exclusiva, tá bom? Você vai conseguir 20% de desconto usando o cupom de desconto Sacramentos20, tá? Aí você vai ter desconto não só nesse livro, mas nos outros livros do padre também, tá bom? E também nas livrarias católicas por todo o Brasil. Você que está aqui acompanhando de São Paulo, por exemplo, nossa livraria aqui de São Paulo, no bairro de Higienópolis, a Livraria Ave Maria está aberta, então pode ir lá também, você pode adquirir o livro do padre. Um outro convite muito bacana, uma dica de leitura, que eu sempre reforço aqui nas lives, que é a revista Ave Maria, a primeira revista mariana, dedicada a Nossa Senhora do País, está com a sua versão digital gratuita. Então, se você quiser acompanhar, quiser ler os artigos, as reportagens da revista, é só você acessar o site www.revistaavemaria.com.br ou baixar o aplicativo, que você vai ter acesso a todo o conteúdo digital. O último convite aqui, padre, é para amanhã, toda quarta-feira, às 10 da manhã. A gente está fazendo a live, né, do ciclo de oração da novena 9 meses com Maria. É uma novena da Anunciação ao Nascimento de Jesus, que justamente foi escrito pelo padre Luiz Elim. Então, amanhã às 10 horas, em todas as redes sociais da Editora Ave Maria, Facebook, Instagram, YouTube. A gente vai estar lá ao vivo, vou estar lá com o padre, rezando com Nossa Senhora. Padre, olha, tá começando a vir um monte de mensagem aqui, o pessoal agradecendo, dando parabéns aqui. Então, eu quero, em nome da Editora Ave Maria, agradecer ao senhor pela essa disponibilidade, novamente estar conosco aqui nas nossas redes sociais, o seu tempo, sua dedicação, tá bom? Obrigado. E se Deus quiser, a gente marca aí outras lives aí para falar sobre a igreja, né? Sobre vários conteúdos aí. Muito obrigado, viu? Deus abençoe imensamente aí o senhor e o seu ministério. Certo, Diego. Lembrando, então, que eu tenho outro livro também aí que não foi citado, né? De repente a gente faz uma live com ele, que é o livro sobre gestão eclesial, que a Ave Maria publicou. É um tema aí bastante interessante, que muita gente não sabe como que a igreja é gerida, e a Ave Maria publicou um livro aí meu sobre gestão eclesial, que é muito interessante. E eu queria também reforçar que eu escrevo mensalmente na revista Ave Maria um tema sobre família, lá na página 56, onde você vai encontrar na seção
relações familiares, sempre um artigo meu sobre família, todos os meses. E também convido você, que ainda não faz parte do meu canal, que você possa se inscrever no meu canal no YouTube. Antes dessa live, eu fiz uma série de vídeos sobre os sacramentos, e eu falei bastante deste livro, inclusive eu sorteei um livro desse aqui, lá quando eu falava dos sacramentos. Se você quiser vê-los também, acesse lá o meu canal, e se você ainda não é inscrito no meu canal, vai ser muito bem-vindo. E obrigado, Diego, por mais uma vez poder estar aqui com a editora Ave Maria, podendo falar desse livro que eu considero assim de uma importância gigantesca na igreja, pela importância dos nossos sacramentos e para elucidar dúvidas das pessoas. Foi muito bom poder estar aqui, mesmo que o tempo seja curto e que a gente responda assim tão superficialmente, porque o tempo não permite e o espaço também não, mas aqui você vai encontrar as respostas muito mais aprofundadas sobre perguntas dessas que vocês fizeram e outras que vocês não fizeram, mas que vão ajudar você a se tornar aí um católico mais consciente da fé, conhecendo mais o sacramento. Obrigado, Diego, e obrigado, editora Ave Maria, por sempre disponibilizar, possibilitar publicações de meus livros. A gente que agradece, padre. O senhor falou do seu artigo na revista Ave Maria, isso aqui é a edição de julho, né? E aqui está o artigo que o senhor escreveu, ó, falando sobre legal. Sobre o recesso escolar, né? Muito legal, muito bacana. Então, quem quiser ler esse artigo do padre, é só lá acessar o site da Ave Maria, tá bom? Padre, a gente pode encerrar com a bênção do senhor? Claro, com certeza. Então, nós vamos pedir que Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São Paulo da Cruz, de Santa Gema Galgani, abençoe todos vocês que acompanharam essa live, vocês que vão ver depois aí no meu canal essa live, que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.